Em 2021, o perfeito será visto em você. Bem, glória a Deus. De manhã eu falei pro pessoal que a gente já está medindo, né, o nível de unção do público. Né, eu até inventei o nome de um aparelho novo, chama unsômetro. É um medidor de unção. De manhã eu pedi para eles repetir algumas coisas, daí eles falavam meio fraquinho, eu falava assim, vamos falar forte, porque de noite eu vou medir quem está mais com unção. Glória a Deus. Está feliz, amém? Eu também estou, eu sei que Deus tem falado tão poderosamente nesses dias conosco, nos dado direções, né, como igreja, nos fazendo, né, com a oportunidade de avançar no entendimento do que tudo que Ele tem feito através de nós. E eu queria começar orando com vocês, se você puder, né, curvar sua cabeça por um instante, para a gente orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos mais uma vez, porque a cada oportunidade de estar aqui, Senhor, juntos como igreja, é motivo de agradecimento, Senhor. É motivo, Senhor, de louvarmos ao Senhor e de engrandecermos o Teu nome. Obrigado por podermos estar aqui. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que não cessa, que sempre, sempre como uma fonte tem jorrado sobre as nossas vidas. Senhor, de manhã, Senhor, foi um tempo tão precioso. E eu não vou pedir para o Senhor fazer igual, porque o Senhor faz da vontade do Senhor, da maneira do Senhor. Então que o Senhor possa continuar falando, continuar nos revelando, continuar se manifestando a nós e nos ensinando, Senhor, que a cada ciclo, a cada tempo nós temos a oportunidade de manifestar o Teu amor. Quero declarar todas as barreiras que caiam por terra e que nós estejamos, Senhor, prontos como um solo, Senhor, para receber as sementes nessa noite, em nome de Jesus, amém? Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. De manhã foi muito precioso, foi muito bom. Eu já falei aqui, né? A gente fica meio preocupado, porque de noite tem que ser igual, né? A gente pensa que tem que falar as mesmas coisas, mas aí a gente vai aprendendo, né? A gente vai descansando, Deus vai ensinando a gente que é Ele que tem o controle de todas as coisas e que seja do jeito que Ele quer que seja. Amém? E de manhã eu compartilhei também que essa semana, esses últimos dias, Deus tem ministrado algumas coisas e o Senhor vai falando, a gente vai anotando algumas coisas. Eu uso muito, né, o meu bloco de anotações no celular, sempre vou anotando alguma coisa que Deus fala, às vezes uma palavra. E tinha algumas coisas já no meu coração, assim, já florescendo. E eu comecei a preparar, mas aí eu recebi do apóstolo L um WhatsApp, né, falando sobre a questão do calendário judaico. É interessante porque o calendário judaico nesse mês de setembro, exatamente no dia 6 de setembro, a humanidade ela completou 5.782 anos. Eu vou repetir, no dia 6 de setembro, né, nesse mês de setembro desse ano, a humanidade ela completou 5.782 anos no calendário judaico. Olha como é novo, né? A gente conversa muito sobre isso, né, Alexandre? Porque se você parar para pensar, nem as promessas que Abraão recebeu se cumpriram todas, né? Porque um dia Deus disse para Abraão que ia abençoar, prosperar 1000 gerações. E uma geração bíblica são 40 anos. Então nós estamos falando aí de 40 mil anos. Então 40 mil anos de promessa que Abraão recebeu. E segundo esse calendário, a humanidade só tem 5.000 e poucos anos aqui. Mas tem uma coisa interessante nesse calendário, né? O apóstolo L, sempre como um visionário profético, ele sempre está observando essas coisas, observando os sinais, né? A nossa casa se move dessa maneira, os profetas do Senhor, sempre observando os sinais, né? Observando os tempos, observando algumas coisas que para muitos não tem muito valor. É tipo olhar para o céu e ver uma nuvem do tamanho da mão de um homem e saber que é chuva que está vindo. É entender que às vezes uma coisa que parece bobeira, né? Porque se você fala assim para alguns, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas quando a gente entende os sinais de Deus, a gente se move e se antecipa. Amém? E se antecipar as coisas é ser profético. Se antecipar as coisas é você entender que Deus sempre
Sempre, como diz a Escritura, Ele não vai fazer nada, coisa alguma, sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Amém? E nós somos uma igreja profética, amém? Você é profética. Ah, eu não sou profeta de ofício. É profético, meu irmão. Existe uma unção sobre a sua vida, chamado Espírito de profecia, que habita em você, que é o Espírito Santo, amém? E o apóstolo, ele falou assim, olha, presta atenção, 5.782 anos, e a somatória desses anos, desses números na realidade, dá 22, e aí o apóstolo falou assim, eu sei que é um apontamento para o ano que vem. O ano que vem, o ano de 2022, vai ser um ano profético para nós, um ano estratégico. O apóstolo, o apóstolo ele foi no retiro de casais, né? E quando ele chegou lá para dar uma palavra para a gente, ele falou sobre famílias estratégicas. E o ano que vem nós cremos que vai ser um ano estratégico. Um ano estratégico para essa década, né, de governo que nós estamos vivendo. Um ano estratégico de tomadas de decisões, um ano estratégico de subirmos a lugares novos, a estarmos em lugares novos como igreja, porque o seu avanço é o avanço da igreja, amém? Quando a gente fala da igreja subir em lugares novos e mais altos, nós estamos falando você subir a lugares mais altos, amém? Você estar em lugares de maior influência, amém? Porque nós somos a igreja, e isso está sobre nós. Um tempo singular, um tempo importantíssimo, para a gente entender que nós como igreja temos a oportunidade de manifestarmos o amor de Cristo, manifestarmos o amor de Deus, através das nossas famílias, através dos nossos filhos, e através de tudo que Deus tem feito em nós, amém? Eu creio nisso, muito. Esse ano de 2022, cremos sim que vai ser um ano poderoso. E eu quero pedir para você repetir assim comigo, assim ó, eu tenho futuro. Olha, não precisou nem falar a segunda vez, hein? De manhã eu precisei falar a segunda vez, né? Porque o pessoal falou fraquinho. Então deixa eu ver um sômetro aqui. Tá dando que vocês estão ganhando. Irmãos, eu brinco assim, mas é verdade, sabia? Às vezes a gente pensa que a gente precisa de unção só para pregar. Não, tem que ter unção para ouvir também. Não adianta só o pregador dar pirueta aqui se você tiver aí sem unção para ouvir. Você tem que estar na unção, porque uma palavra se transforma numa chave que muda a história. Uma palavra pode fazer a diferença para o seu dia. Uma palavra pode mudar a estação de dentro de você. Né? Porque a estação do lado de fora já mudou, mas tem muita gente ainda que está em plena primavera, mas continua dentro de si como se as coisas estivessem caindo, murchando, né? Como se tudo estivesse desabrochando, estivesse murcho. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus quer mudar a estação dentro de você também, tá? Não é só o mês de setembro, é uma mudança de estação dentro de você, porque quando a estação dentro de você muda, meu irmão, aonde você vai, você também muda os ambientes. Quando a gente fala de mudança de ambiente, né, no novo pacto, a gente está falando daquilo que a gente carrega. Porque antigamente, né, no velho pacto, a mudança de ambiente tinha a ver com acontecimentos externos. Hoje não. Hoje, o maior ambiente profético que você pode gerar está dentro de você. E quando você chega nos lugares, o ambiente de dentro das pessoas também mudam. Isso é mudança de ambientes. Eu tenho futuro. Você tem futuro. Nós temos futuro. E nós temos um futuro, irmãos, de milagre. Um futuro sobre-humano, um futuro onde nós vamos viver coisas além da nossa capacidade e da nossa força, amém? É isso que eu quero ministrar com vocês. Abra sua Bíblia em Jeremias 29:11. Jeremias 29:11 é o texto que nós vamos iniciar essa palavra. Glória a Deus que cuida da nossa garganta. Cadê o Neto? O Neto sempre me abençoou com o ventilador. Neto, tá no máximo? Tá no mínimo ou no médio? No mínimo? Então tá bom, pode deixar no mínimo mesmo. Jeremias 29:11 diz assim, ó. Todo mundo conhece já esse texto. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz
e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Eu vou ler mais uma vez. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Amém? Sabe, quando o Espírito do Senhor começou a mexer comigo em relação a tudo isso que a gente tem recebido de Deus, e o ser profético e antecipar as coisas e entender as movimentações antes, o Senhor começou a ministrar a respeito de futuro. E surge sempre uma pergunta, né? O que o futuro provoca na sua vida? Eu queria perguntar isso para vocês. O que o futuro provoca na sua vida hoje? Ou seja, o que pensar no futuro provoca em você? O que você sente quando você pensa no futuro? Será que você tem pensamentos de paz ou pensamentos de mal? Qual é o sentimento que te toma? O que você sente em relação ao futuro? Se a gente entender que o futuro, ele faz parte de um propósito maior do que nós mesmos, a gente começa a já ser posicionado por Deus, posicionados pelo Senhor. Agora semana que vem, dia 5